Vem cá um pouquinho, Poliana, mais pertinho, isso. Eu queria começar falando sobre o conceito de autocracia e democracia. No geral, quando a gente fala de autocracia, a gente quer falar de governos que são autoritários. Governos que não contam com a Constituição e muito menos com apoio popular ou com voto popular para governarem. Geralmente são conhecidos como ditaduras, que é o contrário da democracia, tá bom? A democracia, segundo Winston Churchill, né, chanceler inglês durante a Segunda Grande Guerra Mundial, é o pior de todos os regimes. Contudo, ainda não inventaram nada melhor que a democracia. Logo, a democracia, que tem origem na Grécia Antiga, requer, né, ou pressupõe que nós vamos ter governos com apoio popular, tá? E que principalmente vão contar com os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. E que vão dar também o poder de voto a todos, como é o Brasil atualmente, né? E eu queria começar, bem um pouquinho só, Poliana, com o tema ditadura civil-militar no Brasil. Queria começar explicando o tema ditadura civil-militar no Brasil, que foi um golpe em 1964, em que os militares afastaram o presidente João Goulart do poder, tá bom? Eles governam o Brasil no período de 1964 a 1985, portanto, durante 21 anos, nós fomos governados por militares. Por que entra o nome civil aqui, né? Porque os presidentes eram militares. Nós tínhamos militares nos governos, mas tínhamos muitos civis também, né, como ministros. Então essa é uma base do tema ditadura civil-militar no Brasil. Bom, o Brasil vai ter o chamado golpe de Estado. Por que ele pode ser considerado um golpe de Estado? Porque o presidente que governava o Brasil, o João Goulart, que era conhecido como Jango, fora eleito por votos e de maneira democrática, né? Então ele é eleito e vai governar. Só que o que acontece no mundo naquele momento? Nós estamos vivendo a chamada bipolarização mundial. Era logo pós Segunda Grande Guerra Mundial, ok? Nós estávamos estudando a Primeira Grande Guerra Mundial e aí entendemos que a Segunda Grande Guerra Mundial é uma continuação da Primeira Grande Guerra Mundial. Acaba a Segunda Grande Guerra Mundial, duas forças se sobressaem deste conflito: a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América. Os soviéticos, socialistas, os norte-americanos, capitalistas. E há uma dualidade, uma disputa mundial de que sistema seria melhor para o planeta, que sistema econômico, ou socialismo ou capitalismo. O capitalismo dominava a maior parte do planeta, mas a partir da Revolução Russa de 1917, o socialismo começou a avançar e chegou aqui no continente americano através da Revolução Cubana. Bom, também a China, lá no continente asiático, vai adotar o socialismo. Mas a América, o continente americano, tinha um domínio econômico, tinha um domínio político e tinha até uma doutrina, né, que dava o tom desse domínio político e econômico, que era a doutrina Monroe, América para os americanos. De maneira que o presidente João Goulart começa, Rafaela, a comercializar com a China, né? E não só comercializar com a China, como alguns começam a dizer aqui no Brasil que o Brasil estava flertando com o socialismo, ou seja, namorando com o socialismo. E vinha aquela história de que o Brasil vai adotar o socialismo, né? Esse presidente, ele é comunista. Na verdade, o João Goulart era até latifundiário. Mas essa história toda começa a repercutir no país, de maneira que vai criando uma instabilidade política no país. O João Goulart viaja para a China, quando volta a situação está mais complicada ainda. Ele consegue, né, governar até 1963, porém em 1963, ali para 63, ele vai fazer um discurso na Estação Central do Brasil, em que ele vai anunciar as reformas de base. Gente, eu repito, as reformas de base, pois a gente vai dar uma olhadinha no livro, tá bom?
essas reformas foram consideradas demais, porque falava sobre educação, reforma administrativa, falava sobre reforma agrária, e quando fala de reforma agrária, é uma situação mais delicada, e a gente entende que a terra tem que ter principalmente uma função social, e em função disso, né, essa instabilidade política aumenta. Quem vai apoiar a queda, a destituição de João Goulart em 1964? Militares, a imprensa, parte da imprensa, a igreja, né, tanto a católica quanto a evangélica, claro, tem exceções, a classe média e, sobretudo, os Estados Unidos. E o embaixador dos Estados Unidos estava aqui no Brasil. Para os Estados Unidos, na possibilidade de termos aí, entre aspas, um presidente que podia pender para o socialismo, era melhor colocar um governo de extrema autoridade, um governo autocrático, porque para ele seria mais interessante, né? Estaria vinculado aos Estados Unidos. Mas, enfim, em 1964, no dia 31 de março, os militares destituem o João Goulart, que acaba fugindo, evitando confronto e se exila, ou seja, vai morar no Uruguai. Tá? A ordem dos presidentes militares, Humberto Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, João Batista Figueiredo, que forma que eles usaram para governar? O autoritarismo. Por isso chamamos de ditadura. Utilizaram o quê? A repressão. E claro, né, com os atos institucionais, que a gente vai ver com mais detalhes posteriormente, tá bom? Atos institucionais eram denominações do presidente para governar, sem precisar usar da Constituição ou de atender ao apoio popular. Por enquanto a gente para por aqui, depois a gente volta numa outra aula, num outro momento. Um grande beijo e obrigado, Poliana, por ajudar o professor nessa aula.